A contratação do Depay para o Corinthians abre um leque enorme de precedentes negativos para o futebol brasileiro e a credibilidade do futebol brasileiro ou até mesmo do Brasil, né? O que é sério no Brasil? As pessoas que não pagam, as pessoas que estão devendo. Vamos bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo? Gostaria muito da sua participação e isso também abre um leque enorme para a torcida do Palmeiras, inclusive eu, questionar a direção do Palmeiras, como eu venho fazendo já faz um tempo, na verdade. Eu ia falar que já faz alguns dias, mas já faz um tempo, sobre a forma como o Palmeiras vai ao mercado contratar. Eu gostaria muito do seu like, gostaria muito da sua participação, do seu comentário, da sua colaboração em compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Eu gostaria muito também de saber o que você pensa sobre tudo isso que envolve o futebol brasileiro e o que acontece no futebol brasileiro. Mas, antes de tudo isso, eu gostaria também de pedir para você que amanhã nós vamos realizar o primeiro sorteio do mega sorteio aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Para que ele continue acontecendo, gostaríamos muito da sua participação. O link vai estar fixado lá nos comentários para você clicar. É muito fácil, você vai lá, clica, vai entrar uma página onde você vai colocar o seu nome, seu WhatsApp. Dessa página vai te enviar para uma outra onde vai mostrar o passo a passo e uma atendente logo em seguida vai atender você no WhatsApp. Lembrando também, caso você queira, vá pelo QR Code que você vai ser muito bem-vindo, muito bem atendido, tá bom? É uma taxa pequena que essa taxa vai ser revertida para vocês. Vamos aos fatos? Vamos lá, vamos aos fatos. Corinthians contrata Depay, o jogador tem 30 anos de idade, ele vai custar 2,5 milhões de reais por mês. Tudo bem que esse 2,5 milhões de reais vai ser direitos de imagem, eles aumentaram o direito de imagem, vendas de produtos, enfim, aquele negócio todo que a gente fala relacionado ao marketing, né? A patrocinadora vai pagar 80% do salário do jogador. Aí vamos aos fatos sobre operação. Maria Eduarda se apresentou à polícia junto com o marido que também foi preso. O empresário Darwin Henrique da Silva, dono da casa de aposta Esporte da Sorte, se entregou à polícia e foi preso na quinta-feira, junto com a esposa Maria Eduarda. Vamos lá. O Esporte da Sorte, segundo a reportagem aqui do GE, tem todos os seus bens presos, inclusive, acho que é 2,5 também bilhões de reais presos em negociação. Aí, como que a gente pode dizer que o Corinthians vai pagar esse salário para o Depay? É uma dúvida muito grande, né? E como o futebol brasileiro opera hoje, né? Ele opera meio que na bagunça, meio que na barrigada. Ah, vamos falar que a gente vai pagar, não sabemos se vamos conseguir pagar. Algo que acontece muito com o Corinthians, tanto é que está sendo investigado, está sendo muitas vezes procurado para ser pago, já foi denunciado à FIFA por várias vezes, né? E o futebol brasileiro, ele vai perdendo a credibilidade. Não sei como o Depay, inclusive tem uma reportagem dizendo que seduziu muito a proposta do Corinthians relacionado a seu contrato aqui no Brasil. É um jogador que vem com status de grande, muito grande, que óbvio que vai mudar o sarrafo do Corinthians, até mesmo podendo sonhar em não cair para a segunda divisão, mas aí fica em responsabilidade. E se cair para a segunda divisão? Como é que eles vão continuar pagando 2,5 milhões de reais, né, por mês para esse jogador? É incrível como eles fazem as coisas meio que na barrigada, né? Até aí, cara, eu acho que é muito arriscado, é um jogador que realmente tem muito status para vir para um clube como o Corinthians na situação que ele está. Mas tudo que envolve o Corinthians hoje é muito nebuloso, né? E aí que eu chego no futebol brasileiro. Cara, onde nós vamos parar com o futebol brasileiro? E essa semana teve uma reunião de vários clubes, inclusive o Corinthians, sobre fair play financeiro. Onde nós vamos parar no futebol que não é sério, onde contratam e não sabem se vão conseguir pagar? Porque os bens da Esporte da Sorte estão presos. Como que eles vão dizer que vão conseguir pagar 80% do salário do cara, sendo que os bens do Esporte da Sorte estão presos? Segundo a matéria do próprio GE. Então não sou eu quem estou falando. Isso prova que o futebol brasileiro realmente se tornou uma bagunça, cara. Se tornou literalmente uma bagunça.
Agora, mas me preocupa muito, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico muito revoltado com a direção do Palmeiras relacionada à contratação, que nós vamos chegar lá e eu gostaria muito da opinião de vocês, isso me preocupa muito, porque tudo é muito apalavrado, né? Contrato não é, muitas vezes aqui no Brasil, não é para ser cumprido. Eles rasgam o contrato, fazem um novo contrato. Tanto é que o Corinthians, existem jogadores no Corinthians que ainda o Corinthians não conseguiu pagar o jogador que já se aposentou. E eu vi uma reportagem que jogadores que já se aposentaram ainda não tiveram todos os direitos de imagem pagos pelo Corinthians. É um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Só aqui no futebol brasileiro acontece esse tipo de coisa. Por isso que perde a credibilidade. Esse jogador vai vir, não tem uma cláusula se o Corinthians cair, se ele vai continuar ou não. Pelo visto, ele vai ficar 2 anos no Corinthians. E se o Corinthians cair, ele vai jogar na segunda divisão. Mas aí eu pergunto a você, como o Corinthians vai pagar? Eu não quero nem saber, eu quero que o Corinthians se exploda. De verdade, eu quero que o Corinthians se exploda. Mas instituições sérias como a do Palmeiras, ela é prejudicada. Porque quando a gente quer fazer a coisa certa, como o Palmeiras está fazendo, muitas vezes, cara, é taxado como trouxa, né? É como o aluno que não estuda e chega perto da prova, ele quer estudar todo o conteúdo do ano inteiro para poder passar de ano. O Palmeiras estuda o ano inteiro. O Palmeiras tenta fazer as coisas tudo certinha, mas vai passar de ano do mesmo jeito. E muitas vezes esse aluno tem um emprego muito melhor que o do que estudou certinho o tempo todo. Cara, de verdade, isso me irrita profundamente, né? Aí eu entro no quesito da direção do Palmeiras. Eu acho até que tá certo em determinados momentos, né? De fazer a coisa certinha. Mas até quando, né? E eu acho que tem que fazer as coisas certas. Não pode ultrapassar dos limites para poder contratar. Não acho que o Palmeiras tem que fazer loucuras no mercado. Mas tem sim que ir ao mercado e contratar realmente, cara. Contratar, porque, volto a dizer, estamos ficando para trás no futebol brasileiro. Existem instituições se fortalecendo, existem instituições contratando e contratando pesado, e o Palmeiras, na minha modesta opinião, está ficando para trás. Nós vamos sentir o peso de tudo isso daqui a alguns anos. Não existe um diretor de futebol que vai ao mercado e consegue achar um jogador, nem digo Depay, mas um jogador livre no mercado, com status do Depay, que eu tenho certeza que a própria torcida do Palmeiras pagaria o salário desse jogador, porque seriam tantas coisas vendidas em nome do jogador que isso faria com que o jogador se pagasse sozinho. Mas a direção do Palmeiras, ela não consegue enxergar. Ela não enxerga o marketing da forma como deve ser enxergado. Aí todos ficam felizes porque o Palmeiras renova contrato com o Marcos Rocha, renova contrato com o Rafael Veiga, com o Rony e vai renovando. É muito mais fácil você renovar do que você contratar. A gente vê uma situação dessa, isso realmente revolta o torcedor palmeirense. E eu vejo que muitos torcedores estão revoltados, porque a direção do Palmeiras, eu não digo mais uma vez que tem que contratar um Depay, mas tem que ir ao mercado contratar realmente um jogador que possa vir e fazer uma reformulação geral. Chega e faça com que o torcedor palmeirense vá ao estádio ver também o jogador. Não só o Palmeiras, mas o jogador que está ali, né? Eu acho muito difícil esse jogador dar certo aqui no futebol brasileiro. Nós temos mudanças climáticas, nós temos dificuldades de calendário, como todos nós sabemos, ele é um jogador já de 30 anos, ele tem um histórico de lesão, ele vai jogar em vários aspectos, né, de gramados, enfim, vai dificultar muito esse jogador, o futebol do jogador. A mudança climática eu acho que é até muito mais do que outras coisas, né? Dificuldade de fala, da linguagem, enfim, muitas coisas podem aborrecer o Depay aqui no futebol brasileiro e ele não conseguir jogar em alto rendimento. Mas eu volto a dizer, a direção do Palmeiras, ela é péssima na parte de contratação. E já passou da hora do Palmeiras ir ao mercado. Quando teve a oportunidade de trazer o Hulk, por exemplo, eu deixo muito claro e eu gostaria muito da opinião de vocês. Vocês acham certo a direção do Palmeiras ser tão morosa da forma como é e continuar aí buscando oportunidades de negócio? Valeu, gente. Tamo junto.